Fiquei grávida depois de terminar com meu ex por causa das mentiras da irmã dele, Claire. E agora toda a família dele está implorando para que eu os perdoe. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Eu, com 25 anos, estava com meu ex, David, de 29 anos. Ele tem 5 irmãos e irmãs, todos mais novos que ele, e entre eles está a Claire, de 25 anos, que me odeia profundamente e eu a odeio da mesma forma. É importante para a história dizer que a Claire, o David e toda a família dele são loiros, brancos, de olhos azuis, enquanto eu sou uma menina mestiça. 10 anos atrás, a Claire e eu estávamos na mesma escola e na mesma classe. No começo do ano, tudo estava bem, a gente ria juntas e tinha o mesmo círculo de amigos. Mas no meio do ano comecei a me afastar aos poucos dela e fazer outros amigos. E vale dizer que meus novos amigos eram negros. Eu percebi que tinha mais afinidade com eles e, na época, estava simplesmente adorando a vibe deles. Deixei-me influenciar pelo que meus amigos transmitiam. A vida na escola estava sendo bem divertida. Um dia, a Claire veio falar comigo sobre uma tarefa e alguém do meu grupo de amigos riu e disse para a Claire que ela parecia uma pastilha de aspirina, uma daquelas meninas brancas mimadas. Eu fiquei puta, e o resto do grupo também, dizendo que aquilo era totalmente desnecessário e um racismo absurdo. Ela disse que não, que era só uma brincadeira e que deveríamos relaxar. A Claire ficou muito surpresa e saiu rapidinho. Éramos jovens. Então continuamos amigos dessa pessoa. Mas sempre que eu via a Claire, eu dizia: "Ei, lá vai sua amiga branca, vai lá cumprimentá-la." Eu sempre falava para ela parar com aquilo, mas ela só ria. Depois, um dia, o grupo decidiu que não éramos mais amigos dessa pessoa. No ano seguinte, quando as aulas recomeçaram, a Claire estava completamente diferente. Não sei o que ela tinha contra mim, mas começou a me empurrar nos corredores ou a me olhar feio todo dia. Ela fazia alguma coisa para me assediar. Perguntei qual era o problema dela e ela me disse que eu merecia isso por ser racista. Eu falei que ela estava maluca, que nunca tinha dito nada racista, e ela respondeu que, por ser amiga de racistas, eu também era racista. Eu falei que meu pai era branco, e minha mãe era negra, que eu era literalmente uma mistura das duas comunidades. Ela disse que isso não justificava nada e que eu continuava sendo racista. Eu falei que a pessoa que fez a piada já nem era nossa amiga de qualquer forma. Ela começou a cantar sobre como eu era racista e odiava brancos. Eu fiquei puta e dei uma bofetada nela. A partir daí, cada uma começou a perseguir a outra e, sem perceber, criou-se uma espécie de grupo. Os que me defendiam eram negros e alguns mestiços, e os que defendiam a Claire eram brancos, até que minha família teve que sair da cidade por causa do trabalho do meu pai. Quando eu tinha 18 anos, conheci o David. Ele estava na mesma universidade que eu, estudando direito. Era um dos nossos veteranos no círculo estudantil, estava no último ano e vendia suas anotações para quem precisava. Eu queria um livro dele, e ele estava vendendo pela metade do preço. Entrei em contato com ele e nos conhecemos. Antes de comprar o livro, fiz umas perguntas sobre certos professores, o que levou a uma conversa. Fomos almoçar e passamos o dia inteiro conversando. Ele me explicou que queria ser advogado mercantil para poder ajudar na empresa que o pai dele queria criar. Eu falei que queria ser notária. No final do dia, já estava tarde, e ele me disse que me dava o livro de presente. Quando ele voltou para a residência, me mandou uma mensagem dizendo que foi ótimo e que queria me ver de novo. Foi assim que começamos a ser amigos, e mesmo depois que ele se formou, continuamos na mesma turma, com o mesmo círculo de amigos, então sempre nos víamos. Durante nossos anos juntos, fomos extremamente próximos. O David se recusava a sair com qualquer garota sem dar uma desculpa válida, e todo mundo achava que era porque ele gostava de mim. Ele nunca disse nada, era muito reservado, e nunca gostou de falar sobre seus sentimentos. Foi durante uma viagem de aniversário minha que o David me convidou para sair. Foi quando ficamos mais próximos e ele me falou pela primeira vez sobre a família dele. E foi também quando descobri que a Claire era irmã dele. Eu disse que a Claire e eu tínhamos brigado no ensino médio, e ele me disse que isso tinha sido há muito tempo, e que normalmente ela já tinha superado. Ele não me apresentou a família de imediato, e nossa primeira vez foi 2 meses depois de oficializarmos o relacionamento. O David me contou que uma vez ele tinha sido traído, e que foi a pior experiência da vida dele. Ele entrou em depressão e quase se matou, porque achava que realmente amava aquela pessoa. Me disse que, se era tão cuidadoso, era porque queria fazer as coisas do jeito certo. Depois, muito sério, me falou que se me apresentasse à família dele, era porque queria me fazer sua esposa no futuro, e que se eu não quisesse levar as coisas adiante, eu deveria dizer. Eu disse que o amava muito e que queria ficar com ele. Ele então me falou com toda a seriedade que se eu me comprometesse, nunca deveria quebrar essa promessa, porque para ele era muito sério, e que ele queria ser como os pais dele, que se conhecem há mais de 40 anos, e ainda estão juntos. Ele me disse que sempre seria fiel, e que eu também deveria ser. Eu prometi que sim. Uns meses depois, conheci a família dele.
Assim que a Claire me viu, ficou furiosa e me perguntou o que eu achava que estava fazendo com o irmão mais velho dela. Mantive a calma e disse que o David e eu estávamos juntos. Aí ela foi e disse à família dela que eu era racista e que não poderia ser aceita porque odiava brancos loiros de olhos azuis. Eu falei pra ela superar e disse que não fui eu quem disse isso. Tivemos uma discussão e o encontro foi interrompido. A Claire apostou que o David e eu não duraríamos 1 ano. Ficamos 3 anos juntos. Por causa da Claire, a família do David se afastou muito de mim. Ela dizia que se eu estivesse lá, ela não iria às reuniões da família e me deixavam de fora várias vezes. O David ficou furioso com isso, mas em algum momento parou de tentar. A Claire mandava mensagens dizendo que o David sempre estaria do lado dela. Eu mostrei as mensagens, mas ele não fez nada, e passou a dizer que eu não deveria dar atenção àquilo. Na última vez que estive na casa dele, a Claire me provocou. Ninguém disse nada. Então, quando tentei me defender, ela começou a chorar. O David me levou para fora e me pediu para parar, dizendo que eu só estava reforçando o desprezo da família dele. Eu perdi a paciência e falei que nem ele me apoiava, e que era normal a família dele me odiar, depois de tudo o que a Claire tinha falado de mim. Ele se irritou e me disse que a Claire ainda era irmã dele. Me senti machucada, e eu lembrei de todas as promessas que ele tinha feito sobre fidelidade e lealdade. Falei que ele era só um falador, mas que não era leal de jeito nenhum. Vi que o que eu disse realmente o feriu, e queria me desculpar. Mas ele me mandou embora. Eu fui embora dizendo que estava acabado, e que ele podia ficar com a irmã dele. Ele tentou me contatar várias vezes, mas eu bloqueei. Ele encontrou uma forma de falar comigo de novo, então eu troquei meu número. Não sabia que estava grávida, e isso aconteceu há 8 meses. Há algumas semanas, no supermercado, estava na fila do caixa e comecei a ter contrações fortes. Um segurança me levou para o lado e perguntou se eu estava bem, depois chamou uma ambulância. Os pais do David estavam lá e ficaram super surpresos. A mãe dele começou a chorar e disse para o marido dela ver a minha barriga, bem redonda. Quando a ambulância chegou, fizeram alguns exames, estava tudo bem, e enquanto me faziam perguntas sobre a gravidez, eu respondi que era um menino e que eu ia dar à luz logo. O paramédico disse que se eu tivesse contrações fortes novamente, isso poderia significar que o bebê nasceria algumas semanas antes, mas que não era para me preocupar. A mãe do David não parava de chorar, dizendo que ia ser avó. Eu me irritei e falei que provavelmente não seria com o jeito que ela e a família dela me trataram. Depois disso, fui embora com uma amiga que eu tinha chamado. No dia seguinte, recebi uma ligação dele perguntando se a gente podia se ver. Eu disse que não queria ter nada a ver com ele. Ele falou que era impossível, porque tinha o filho dele dentro de mim. Eu falei que ele não precisava se preocupar com isso, que eu era totalmente capaz de criá-lo sozinha. Ele começou a chorar e me perguntou por que eu não tinha contado nada. Eu respondi que não confiava nele e que não queria que meu filho crescesse numa família como a dele, que mais parecia uma seita, onde a guru era a Claire. Ele me disse que a Claire não tinha feito nada de errado, então eu perguntei se eu tinha feito algo errado. Ele disse que não, mas que não sabia em quem acreditar. Pedi para ele investigar o que realmente aconteceu entre eu e a irmã dele. Aí, desliguei. 2 dias atrás, comecei a receber mensagens da família dele. Até me colocaram em um grupo de discussão chamado Desculpa por Tudo Tu, onde todos estavam dizendo que estavam felizes porque as coisas estavam indo bem, já que eu estava esperando o primeiro neto da família. A mãe dele até mandou uma mensagem dizendo que estava chorando e se desculpando, dizendo que finalmente sabiam a verdade, porque o David tinha investigado, fazendo perguntas aos meus amigos e a um dos colegas dele que estava na nossa escola, no ensino médio. Esse colega era um dos meus velhos amigos em comum com a Claire. O David me pediu pra gente se encontrar, mas eu não respondi. Os pais dele me mandaram mensagens pedindo desculpas em privado e implorando para eu deixar eles conhecerem o neto deles. Não respondi, mas eles não perderam a paciência e continuam educados comigo. Sempre recebo mensagens dos irmãos e irmãs, dele também, que se desculpam e sugerem saídas para se redimirem pessoalmente. Eu até rio de como eles são hipócritas e de como todo mundo deu uma virada de 180 graus. Todos forçam a Claire a se desculpar. E quando ela sai do grupo, alguém vai lá e coloca ela de novo. Eu tô em dúvida se saio do grupo. Desde que entrei, eu leio tudo, mas não respondo nada. Atualização. 1. Para começar, depois da minha primeira publicação, eu decidi ser honesta com a família dele e escrever uma mensagem no grupo. Eu disse que não perdoaria o comportamento deles por nada nesse mundo, que nunca fizeram esforço nenhum para me tratar direito e que estavam sendo remotamente humanos só porque eu estava grávida. Falei que era um insulto me chamarem de racista, que isso era um xingamento pro meu pai e pra mim, e que se eu fosse racista, nunca teria saído com o David. Disse que não queria que meu filho crescesse numa família onde ninguém fosse capaz de pensar por si mesmo. Falei que eles deviam agradecer a Claire, porque graças a ela,
os pais e irmãos dela teriam uma péssima reputação com meu filho, e que ele cresceria sabendo o que fizeram com a mãe dele. E aí eu saí do grupo. O David me ligou 1 hora depois. Eu atendi esperando que ele fosse gritar, mas ele não fez isso. Perguntou se eu estava bem e parecia cansado. Eu disse que sim, que estava bem. Ele ficou em silêncio e me perguntou se a gente podia se ver amanhã. Eu falei que não, porque eu tinha uma consulta no hospital para ver como o bebê estava. Ele perguntou se podia ir comigo e eu aceitei, já que era provavelmente minha última consulta antes do parto. Meu médico disse que eu tinha que me preparar, porque o meu filho queria sair. Durante a última ultrassonografia, o David começou a chorar e pediu pro médico dar uma cópia para ele. Depois ele tocou minha barriga, o que eu aceitei com um certo receio. Quando ele tocou meu ventre, meu filho deu um chute. Tive a impressão de que algo tinha se acendido dentro do David, porque de repente ele ficou em silêncio e sua expressão estava mais decidida. Depois do hospital, fomos a uma cafeteria. Ele me disse que sentia muito por tudo o que tinha acontecido com a família dele, e que queria estar na vida do filho dele. Que nada no mundo poderia afastá-lo disso, e que se fosse preciso, ele cortaria os laços com eles pelo bem do filho dele. Eu falei que não precisava ir tão longe, porque eu não ia proibir ele de ver o filho, mas que a gente só precisava definir a custódia. Ele disse que não queria a custódia, mas uma família comigo, que ele tinha se dado conta de que, por causa da burrice dele, tinha esquecido que a intenção dele sempre foi se casar comigo, porque estava certo de que eu era a escolhida. Ele falou que, quando sentiu o chute do meu filho, lembrou por que ele tinha se apaixonado por mim, que eu dava a ele vida. E ao ter o filho dele, ele ficou ainda mais convencido. Eu não disse nada. Ele acrescentou que ia falar sério com toda a família dele, e que ia colocar barreiras, por mim e pelo nosso filho. Depois disso, ele me deixou na casa dos meus pais. Nos dias seguintes, a gente se inscreveu. Ele perguntava como eu estava, e às vezes vinha na minha casa. Via o quarto do bebê e olhava o nome que eu tinha escolhido para o meu filho, Liam. Ele ficou muito feliz, porque esse era o nome do avô dele, e também o segundo nome do David. Eu disse que a única razão de eu ter escolhido esse nome para o meu filho era porque meu pai se chamava Liam. Dei uma zoada nele, dizendo que deveria ser difícil para ele acreditar nisso, porque como racista, ele não deveria mostrar nenhum tipo de carinho pelo meu pai que é branco. Ele se desculpou, dizendo que estava envergonhado por ter duvidado de mim, mas que a Claire era muito convincente. Eu disse que era bom que ele tivesse acreditado na irmã dele e que isso só tinha me mostrado qual era o meu lugar na vida dele. Depois disso, ele foi embora para casa. No dia seguinte, ele entrou com os pais. Eu fiquei em choque, e meus pais também. A gente se sentou e os pais dele pediram desculpas. A mãe dele estava chorando, dizendo que tinha visto a ultrassonografia e que queria me ver pessoalmente. O pai dele estava muito emocionado, dizendo que na família deles o primeiro filho era uma bênção. E além disso, o David era o mais velho, o que fazia tudo ser ainda mais bonito. Meu pai então perguntou por que eles achavam que eu era racista, se ele mesmo era branco. Eles disseram que a Claire parecia genuinamente magoada com tudo o que eu a tinha feito passar. Eu disse que a Claire tinha começado tudo e que eu sempre fui contra esse tipo de conversa. Falei que tinha cortado os laços com a pessoa que falava essas coisas, e que a gente estava contra, e qualquer um poderia testemunhar. Eles pareceram envergonhados, e foram embora com o David. Uns dias depois, eu estava no hospital para dar à luz. Meu pai ligou pro David para avisar que eu estava em trabalho de parto. Ele chegou no hospital em 15 minutos, dizendo que queria ver sua esposa e filho. A enfermeira me levou até o quarto e me disse que meu marido tinha chegado. Eu olhei para ele meio estranha, mas ele não levantou o olhar. Eu demorei 2 horas e meia para dar à luz. O David esteve lá do começo ao fim e até terminou segurando nosso filho. Ele dormiu com a gente no hospital e foi ver o Liam todos os dias durante a semana, porque ele tinha nascido um pouco antes do tempo. Depois disso, eu pude levar o Liam para casa comigo. O David vinha todos os dias, e durante uma das visitas, me disse que os pais dele queriam ver o bebê. Eu falei que não queria que ninguém se aproximasse do meu filho naquele momento, que eu só tinha 2 semanas em casa. Ele me implorou para pelo menos fazer uma ligação. Eu aceitei com a condição de que fosse só por 10 minutos. Falei para ele fazer a chamada agora, para acabar logo. A Claire estava lá, e quando eu atendi, todo mundo começou a perguntar se eu e o Liam estávamos bem e me parabenizaram. Exceto a Claire, claro. Quando os outros perguntaram se ela tinha algo a me dizer, ela respondeu que ninguém ia forçar ela a pedir desculpas e que o Liam nem poderia ser filho do David, porque eu sou uma mestiça, e as meninas mestiças são conhecidas por serem traiçoeiras. O David ficou furioso e começou a gritar com a irmã dele. Então eu me levantei com o Liam e mostrei ele para todo mundo. Liam, com 3 semanas, tem cabelo loiro e enrolado e olhos azuis. Ele tem as mesmas feições do David, literalmente. A mesma pessoa, só que um pouco mais moreno.
E o mais importante, tanto o Liam quanto o David têm uma marca de nascença na beiradinha do nariz. A do Liam é menor e tá do outro lado, mas tá lá. O Zoom ficou em silêncio. E foi o pai do David quem quebrou o silêncio dizendo: "Bem, você não perdeu nada, David. O menino é seu. Tem a mesma marca." Eles chamam a marca de nascença de lua. O irmão do David disse: "Então, Claire, agora pode parar de falar e ficar quieta." A irmã do David, que estava lá depois, falou: "Christian, não fala pra ela calar a boca. Ela tem que se desculpar e então vai calar a boca de uma vez." Depois disso, todo mundo começou a falar ao mesmo tempo. E a mãe do David cortou o microfone de todo mundo, exceto o da Claire. Aí ela pediu pra filha se desculpar, porque ela estava estragando tudo e que já estava velha demais e queria a chance de conhecer o neto. A Claire começou a chorar, dizendo que todo mundo estava contra ela e que esperava que o Liam se engasgasse e morresse. O David se levantou, pegou algo e arremessou contra o meu computador. Ele disse que, por causa das palavras dela, se o Liam morresse, ele mataria a Claire com as próprias mãos, e que nem o pai dele poderia impedir. Depois disso, a Claire saiu da chamada. O Zoom ficou em silêncio de novo, só o Liam chorando. Eu tive que me afastar, mas consegui ouvir o David dizendo que, a partir de agora, a Claire não era mais irmã dele, e que, se alguém não concordasse com isso, podia sair do Zoom naquele momento. Todo mundo ficou em silêncio. O pai do David falou que, sem dúvida, ia tirar a Claire do testamento e incluir o Liam, dissessem o que dissessem depois disso. Após a reunião no Zoom, o David me pediu desculpas pelo que aconteceu com o computador e disse que ia comprar um novo. Eu falei que tudo bem. Então ele me ofereceu para eu morar com ele e pediu para eu pensar nisso. A reunião de Zoom foi ontem. E agora me pergunto sinceramente se o David me pediu para morar com ele porque ainda me ama ou se é só por culpa. Agora, passando para a segunda história, eu falei pro marido da minha ex que ele era um idiota depois. Que ele chamou meu filho de gordo por comer doce. E agora a atenção pela custódia tá aumentando. Nomes falsos, claro. Eu, 31 anos, compartilho a custódia do meu filho Marcos, de 12 anos, com a minha ex, Lena, de 30 anos. Lena e eu nos separamos pouco depois dele nascer e seguimos sendo amigos. Mas nossa comunicação diminuiu bastante desde que ela casou com o Eric, de 42 anos, há 4 anos. Tivemos alguns desentendimentos. Eu não aprovo certas coisas que eles estão fazendo e eles acham que eu crio meu filho mal. Mas até pouco tempo atrás a gente conseguiu manter as coisas civilizadas. O Marcos é um garoto incrível. E eu o amo. Ele é inteligente, divertido e carinhoso, e me ensinou muito sobre como ser humano. Tê-lo salvou a minha vida e mudou ela para melhor. Ele também é mais ou menos minha única família, então eu o valorizo muito. Recentemente, ele tem ficado um pouco mais gordinho e meio deprimido. E eu mencionei isso porque é relevante. Eu estava preocupado porque meu filho estava ganhando peso. Mas eu não queria fazer muito mais do que garantir que ele comesse de forma saudável, continuasse ativo nos esportes, o que eu incentivo, e muitas coisas mudam com a puberdade. A mãe dele e o padrasto estão chateados, no entanto. E agora? Eu sei que eles estavam colocando o Marcos numa dieta restrita e pressionando ele demais para perder peso. No começo não parecia grande coisa, mas foi ficando cada vez mais irracional. Por exemplo, antes desse incidente, tive problemas com o Eric por ele ter comprado uma roupa um número maior pro Marcos, porque ele achava que o Marcos tinha que emagrecer para a roupa velha servir melhor. Eu disse que não ia me desculpar por dar roupas novas pro meu filho e ele nunca respondeu. Na semana passada, quando fui pegar o Marcos, ele ainda estava arrumando a bolsa. A Lena me convidou para entrar e tomar um café, e a gente estava conversando quando eu ouvi gritos. Aparentemente, o Marcos tinha escondido alguns lanches no quarto dele. O Eric encontrou barras de chocolate na mochila de viagem dele, que já não são mais permitidas em casa, e tirou para mostrar pra gente como se fosse uma prova. Eu fiquei puta quando ele chamou o Marcos pelo nome e disse que ele não estaria gordo se não fosse tão ganancioso. Eu falei pra ele tratar meu filho com respeito. O Marcos foi pro carro e as coisas pioraram. Eu disse o que pensava, chamei ele de valentão e começamos a soltar várias palavrões. Não tive notícias da Lena até mais tarde, quando ela me mandou uma mensagem dizendo que estava furiosa comigo. Ela ainda estava tentando processar tudo. O Marcos quebrou as regras deles, e o Eric tinha razão sobre ele precisar emagrecer. Ela também me disse que eu não sabia nada sobre o desrespeito que o Marcos tem com eles, que só via a parte boa de ser pai e me acusou de incentivar um comportamento ruim que ela tem que corrigir. Eu conversei com o Marcos e falei que o amo e que ele não tem nada que se envergonhar. Ele parece estar melhor, mas eu realmente não estou a fim de levá-lo de volta para a casa da mãe dele. Sei que estou piorando a situação e deveria ter ficado fora disso, mas não me sentiria bem se não defendesse meu filho. A custódia é dividida 50-50 a cada 2 semanas, e agora está mais equilibrada, mas minha ex já levou ele várias vezes quando o trabalho ou a escola me sobrecarregaram, então, em média, ele tem ficado mais com ela. Eu devo isso a ela e quero compensar.
Mas preciso refletir e conversar com ela sobre essa ideia de eu ser o pai divertido e como eu posso fazer isso. Dito isso, isso é uma preocupação secundária agora, considerando o que está acontecendo com meu filho. Eu não achei que fosse tão grave e provavelmente subestimei o problema, achando que os altos e baixos do peso dele eram normais, mas deveria ter percebido outros sinais de alerta. Se isso está acontecendo bem na minha frente, temo que o problema seja muito pior. E o simples fato de fazer da minha casa um espaço seguro para o meu filho não é suficiente. O que eu tiro disso tudo é que realmente preciso falar com um monte de profissionais. Atualização. 1. Tem muita coisa que eu preciso fazer como pai e eu valorizo todos os comentários. Quero responder a algo. Algumas pessoas nos comentários disseram que o Eric é o outro pai do meu filho só por estar naquela casa e ser casado com a minha ex. Mas acho que o meu problema é que não acho que ele deveria ser. Eu ficaria mais do que feliz em aceitar outra figura paterna na vida do meu filho. Não acho que eu tenha o monopólio de ser pai nem nada disso. Mas, como as coisas estão, meu filho odeia ele e tem medo dele. E eu não acho que ninguém que faça isso com meu filho mereça ser chamado de pai. Eu senti a mesma coisa com meus pais biológicos e me recuso a reconhecê-los como minha família. Acho que é daí que vem esse comentário de que ele não é o pai do meu filho. Dito isso, sei que errei ao gritar com ele por raiva, em vez de tentar ser o adulto. E isso não ajuda em nada meu filho. Também não quero que ninguém culpe meu filho por nada disso ou sugira que ele está sendo um idiota com a mãe e o padrasto. Ele tem 12 anos, e as crianças agem assim por angústia, quando os adultos as tratam mal ou as decepcionam, eu incluso. Ele é a única pessoa nessa situação que não tem culpa. Vou continuar tentando conversar com minha ex, conseguir terapia para meu filho e buscar orientação legal. Atualização. 2. Muitos apontaram que a forma como a Lena e o Eric tratam meu filho o empurraria para distúrbios alimentares ou até mesmo para desnutrição. Infelizmente, parece que há um certo grau de ambos. Eu soube mais sobre o que eles deixam o Marcos comer, entre 900 e 1.000 calorias por dia, enquanto o recomendado para pré-adolescentes ativos são 2.500. Isso o levou a se esconder para comer. A humilhação também é constante com a porta fechada. Tenho medo de que haja mais coisas que ele tenha medo de me contar. Fisicamente, ele está bem, segundo o pediatra, mas emocionalmente. Estou tentando garantir que ele saiba que não tem nada do que se envergonhar e que a pessoa que deveria se envergonhar é quem fez isso com ele. Quanto a outras coisas na casa da minha ex, o Eric aparentemente começa brigas desagradáveis com o Marcos. Ele também falou algumas coisas bem humilhantes e perturbadoras sobre o meu passado, o que não é surpresa. A mãe dele fica em silêncio quando tenta defendê-lo, e depois ela coloca a situação de ambos os lados, fazendo o marido e o filho igualmente responsáveis. A Lena entrou em contato para pedir desculpas. Ela disse que sabe que o Eric errou e prometeu tentar fazer ele entrar na linha. Eu falei que isso não era o suficiente e perguntei por que ela concordava com tudo isso. Ela pareceu despertar quando disse que tinham machucado gravemente o Marcos e concordou que o comportamento dele era inaceitável. Mas me implorou para deixar ela tentar resolver as coisas. Ela parecia muito cansada e doente, completamente diferente da minha antiga amiga. Perguntei se ela se sentia segura em casa. Ela não me deu uma resposta direta, mas prometeu que não estava fisicamente insegura e que procuraria ajuda, se fosse necessário. Sinto pena dela, mas não confio mais nela. Gravei a chamada por via das dúvidas. Estamos em um país onde só uma parte precisa consentir, e vamos continuar coletando provas. Sinceramente, tenho medo. Os tribunais e os serviços sociais me falharam gravemente quando eu era criança, então não tenho fé neles. Também é complicado porque a Lena e eu nunca nos casamos. Eu sou tutor legal, mas tivemos o Marcos quando éramos adolescentes, sem nenhum apoio, e tem toda uma história complexa. Estou guardando alguns detalhes para que o advogado me dê uma orientação sobre minha situação específica, mas não vou deixar o Eric se aproximar do meu filho.